Tem muita notícia para trazer no Tribuna da Massa. Essa é exclusiva. Um caso que abalou a nossa região. Um pai morto pelo próprio filho. O filho continua preso, mas ainda há muitas perguntas sem respostas. Algumas delas. Foi legítima defesa? Foi um assassinato frio e cruel? Trata-se de um atirador profissional. O filho, um atirador profissional. Uma discussão banal, de acordo com as informações do inquérito policial. Tiros pela casa e um oficial de justiça morto. Nós vamos ver agora na tela do Tribuna essa reportagem especial do Sérgio Júnior sobre um crime em família. Na tela. A chácara, que fica na zona rural de Rio Branco do Sul, na divisa com Cerro Azul, está no nome do Felipe Santana, o filho que matou o pai. Um espaço reservado, de difícil acesso. De Curitiba são quase 80 quilômetros de distância. Do centro de Rio Branco do Sul, 50 quilômetros de rodovia, 30 só de estrada de chão. Nós tivemos acesso à chácara, local onde o oficial de justiça foi morto. A discussão entre pai e filho começou lá embaixo, quando Felipe desceu do carro e atirou contra o veículo, em direção ao pai. Ninguém foi atingido naquele momento. Seu Zé Santana subiu rapidamente na direção do carro e estacionou o veículo bem nessa entrada. Continuando, o seu Zé Santana gritou dizendo: "O menino tá louco, o menino tá louco." Seu Zé Santana correu para dentro de casa. O Felipe vinha andando, subindo toda essa rua. Seu Zé Santana correu para dentro de casa, subiu essa rampa e onde nós estamos vendo são duas residências. Uma do seu Zé Santana com a esposa e aquela outra meia água era onde o filho ficava nos fins de semana com a família. Luiz Felipe Santana, de 38 anos, morava com a família e era sustentado pelos pais. É CAC, colecionador de armas e atirador. Já chegou a ter mais de R$100 mil em armamentos. A discussão entre pai e filho teria começado porque Felipe pediu dinheiro ao pai para comprar uma nova arma. Aqui tinham marcas de sangue, registros de onde seu Zé Santana foi arrastado. Essa rede é a mesma no vídeo em que o Felipe postou horas antes nas redes sociais um vídeo dizendo como estava a tarde dele naquele dia. No momento de todo o crime, seu Zé Santana veio para cá, na divisa entre a sua casa com a meia-água do filho. E ele foi atingido por aqui. 2 marcas de tiro dentro da meia-água, próximo à cama. Uma marca de tiro aqui também. Cápsulas foram encontradas nessa região. E um outro ponto muito importante que o delegado nos trouxe é dessa outra marca de tiro, que diz o quê? Nas investigações, se houve ou não uma troca de tiros ou uma manipulação de cenário do crime. Isso o delegado ainda está apurando com os laudos, mas o fato é que seu Zé Santana caiu nessa posição. O delegado Gabriel Fontana diz que está aguardando os laudos para concluir o inquérito e que mesmo sem o Felipe e a mãe na reconstituição, eles conseguiram respostas. A gente ainda fica no aguardo desses laudos e também de correr atrás dessas câmeras de segurança, aonde elas estariam, se elas foram de fato escondidas por alguém, quem que teria arrancado elas, para que a gente possa obter as imagens ali do acontecido. A esposa do seu Zé Santana e mãe do Felipe estava na situação. O Felipe pediu ajuda para a mãe e para um vizinho para eles carregarem o corpo. O vizinho em depoimento falou o quê? Que foi orientado a mentir, que ele não queria tocar no corpo. Mesmo assim ajudou. E nesse carreiro de toda essa lavanderia, o corpo foi arrastado para cá, onde nessa descida tinha o carro do seu Zé Santana. Aqui foi onde o Felipe, com a mãe e o vizinho,
colocaram o corpo de seu Zé Santana. Felipe e a mãe saíram de casa com o corpo. Antes de saírem com o corpo, Felipe e a mãe fecharam a casa, chamaram o vizinho e pediram para ele contar uma outra versão para a polícia. Zé Carvão, se a polícia falar com a polícia, conta que o primeiro tiro quem deu. Primeiro que atirou foi ele, que atirou em mim. O Felipe pediu para o senhor mentir, então, foi isso? Digo, não, nada disso. A arma do crime foi encontrada enterrada a cerca de 20 quilômetros da chácara. Algumas câmeras da residência sumiram. Teve troca de tiros entre pai e filho, aí que o pai foi a vítima e morreu, ou foi montagem de cena. A confecção do laudo pericial vai poder dizer melhor se foi ou não efetivamente uma troca de tiros ali, com uma possível legítima defesa, ou se foram efetuados disparos inicialmente contra uma pessoa e depois montada uma cena para que parecesse legítima defesa com novos disparos em outro sentido. Seu José Luiz Santana, de 70 anos, era oficial de justiça. Nas redes sociais, todos comovidos com o caso. Era a filha que cuidava do dinheiro do pai. Só faça o favor de ver pro pai quanto que o pai tem na conta, né? Faça favor. A conta bancária que caía o dinheiro judicial, que era dos mandados cumpridos por ele, era eu, que era a conta da Caixa Econômica Federal. A outra conta que caía a aposentadoria era ele mesmo, né? Que ele tinha uma outra conta do Bradesco. Não sabia fazer Pix, ele não sabia pagar as contas dele. E geralmente as contas da casa é ele que pagava. Quando eles solicitavam qualquer outro Pix, eu fazia também. Daí ele tinha o cartão dele que ele andava normal. E ele manda R$30 nessa conta, esse rapaz, João Machado. Chupei um sorvete aqui na lomba. Pague o homem aqui pra nós. Viviane conta que sua própria mãe abriu uma medida protetiva contra ela. Eu fui ver meu pai no hospital, né? Esperar o corpo dele chegar, que eu já sabia que estava em óbito no caminho. Ela disse que eu ameacei ela e me proibindo de chegar na casa, ter contato com familiares dela, que por questão são meus também. Ela, na realidade, ela quer ser a vítima na história, mas a única vítima aqui sou eu. Um crime em família. Essa mulher agora brigando com a própria mãe. O que a mãe, viúva, mãe do assassino, diz sobre tudo isso? Qual que é a versão dela sobre os fatos? Nosso repórter Sérgio Júnior foi para cima e traz questionamentos importantíssimos a partir de agora na tela do Tribuna da Massa. A doutora Camila Eduarda é advogada da mãe. Ela conta que sua cliente está internada em uma clínica psiquiátrica. Até foram à delegacia prestar depoimento, mas na hora mudaram de ideia. Mas aí que vocês estavam na delegacia para falar para a polícia isso. Aí vocês decidiram ficar em silêncio? Decidimos ficar em silêncio porque, infelizmente, nesse mesmo dia, informações a respeito do inquérito estavam sendo vazadas. E exatamente neste momento, a Cláudia Viviane profere algumas ameaças em redes sociais. Nós conseguimos printar isso a tempo e foi exibido para o cartório da delegacia e imediatamente foi registrado esse boletim de ocorrência, requerindo medidas protetivas para a dona Ivani e seus familiares. Por que a arma foi encontrada pela polícia enterrada a 17 quilômetros de distância ali da chácara? Infelizmente, eu até não posso comentar essa questão, teria que ser verificado com a defesa do investigado, porque essa informação nós também não temos e também estamos querendo esclarecimentos a respeito disso. Mas a dona Ivani, sua cliente, não estava junto? Dona Ivani estava junto no momento, mas aí é que tá. Ela não prestou atenção no que estava acontecendo. Veja, a gente está numa situação em que tem uma pessoa baleada atrás, seu marido, e você está ali prestando auxílio para ele, tentando mantê-lo acordado para que ele não desmaie, né, e não vá a óbito. Então, essa questão de lapso temporal, se parou ou não, se efetivamente isso aconteceu, a gente está esperando as investigações. Ao advogado de defesa do Felipe, perguntamos por que ele atirou contra o pai. Foi uma reação por parte do Luiz Felipe e não uma ação. Por que seu cliente ficou em silêncio no depoimento? Ele estava completamente em pânico, apavorado. Seria uma absoluta irresponsabilidade da nossa parte, naquele momento, ele falar. Felipe com a mãe orientaram o vizinho a mentir para a polícia? A fala do senhor José, conhecido como José Carvão, nos preocupa muito, porque no dia que ele foi ouvido, é possível perceber a voz de uma terceira pessoa ao fundo, junto com o policial que faz a entrevista ali de maneira indireta com ele. Essa terceira pessoa é a irmã do Luiz Felipe. Terceiros é que estão, de fato,
de certa forma causando uma coação em pessoas que serão ouvidas no processo. No caso do seu José, o José Carvão, uma pessoa de absoluta simplicidade, que era vizinho de porta da vítima e do seu filho. Você agiu em legítima defesa e teria efetuado disparos contra seu pai, que está agonizando no banco de trás do veículo. Você teria tempo de fechar as janelas da casa, trancar a residência e também de enterrar a arma de fogo com a qual você efetuou os disparos nesse trajeto até o hospital. São esses pontos que indicam uma possibilidade de que a questão da legítima defesa não existiu. A possibilidade da legítima defesa é remota ao olhar a foto, né? Aqui do meu lado, isso. Você está vendo um jovem atirador profissional e um senhor de idade. Um armado, o outro não. Legítima defesa? Não poderia correr se estivesse sofrendo alguma ameaça de agressões ali por parte do pai, o que eu não acredito. Bom, Tribuna da Massa vai até o fim nessa história. E hoje eu gostaria de dar parabéns ao nosso repórter Sérgio Júnior. Menino Ney, parte da nova safra de jornalistas aqui da Rede Massa. O recebam bem, família, por favor. Ele tem muito talento e está se mostrando um baita repórter.